A natureza brinca com as cores. A névoa matinal envolve as montanhas, criando uma atmosfera de conto de fadas. E quando o sol se levanta, ele pinta o céu com tons rosados e dourados, um espetáculo que vale a pena ver pelo menos uma vez na vida. E mais um fato: na região, há mais de 100 espécies diferentes de plantas, incluindo orquídeas raras que florescem apenas em determinadas épocas do ano. Nas grutas de Mogao, localizadas perto de Dunhuang, estão guardadas mais de 250 mil metros quadrados de pintura mural. É como se cada sala fosse um mundo único. Essas grutas, escavadas na arenito, abrigam mais de 400 estátuas de Buda, algumas das quais alcançam 10 metros de altura. Cada traço e cada cor aqui conta uma história que transcende o tempo. Imagine uma paleta que inclui mais de 30 tons diferentes, usados para criar vibrantes afrescos. Mas o que realmente impressiona é que muitas dessas cores foram obtidas a partir de minerais encontrados na região, o que torna sua durabilidade quase inatingível para as tecnologias modernas. Você sabia que essas grutas é possível ver imagens que datam até do 8º século da nossa era? Ao longo dos séculos, Mogao serviu como um importante centro para peregrinos e comerciantes na Rota da Seda. Era um lugar onde a cultura e a religião se misturavam, criando uma atmosfera fascinante. Grandes rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros trouxeram não apenas mercadorias, mas também ideias que posteriormente se refletiram na arte das grutas. E aqui começa o verdadeiramente impressionante. Alguns afrescos foram criados usando uma técnica que permite que eles respirem. Isso significa que, graças à sua estrutura e composição únicas, eles mantêm sua vivacidade ao longo dos séculos. Você sabia que no século XX, essas grutas se tornaram objeto de atenção de pesquisadores internacionais que tentaram desvendar seus mistérios? Em Fenghuang, você pode encontrar criaturas míticas como o fênix, que se tornou o símbolo da cidade. Diz-se que essa ave mítica traz sorte e que muitos moradores locais acreditam que ela protege a cidade de desastres. Em cada canto dessa cidade antiga, há segredos e lendas esperando para serem descobertos. As terras de Lunti, conhecidas como Cordilheira do Dragão, são um espetáculo impressionante. Elas se estendem por mais de 1 milhar de hectares e possuem mais de 80 níveis, que parecem envolver os declives montanhosos. Essas terras foram criadas por mãos humanas há mais de 1000 anos. E imagine só o quão trabalhoso foi esse processo. Cada nível possui sua altura e largura únicas, tornando-as incrivelmente belas em qualquer época do ano. Um dos aspectos mais importantes das terras é sua função. Elas não são apenas bonitas, mas também fornecem arroz às comunidades locais. Anualmente, mais de 30 mil toneladas desse produto essencial são colhidas aqui. Mas isso não é tudo. Os níveis das terras também servem como canais para a coleta de água da chuva, o que permite otimizar a irrigação e minimizar perdas. Portanto, o sistema de terras não só traz beleza, mas também sustenta o ecossistema da região. Agora, imagine que as terras de Lunti não são apenas áreas agrícolas. Elas se tornaram o lar de grupos étnicos, como os Yue, que preservam suas tradições e cultura ao longo dos séculos.
Esses moluscos, do tamanho de um prato, podem contar histórias de milhões de anos. E o que mais impressiona? Ao redor do lago, há fontes termais cujas águas atingem 100 graus Celsius. Essas fontes não apenas atraem turistas, mas também servem como banhos termais naturais, onde é possível relaxar e se recuperar. Em uma altitude superior a 700 metros, encontra-se a Montanha da Lua, conhecida por sua forma única, que lembra uma lua cheia. Ao seu redor estendem-se paisagens pitorescas, onde as montanhas parecem emergir da água e os rios se contorcem como serpentes, criando uma atmosfera mágica. Imagine um dia claro, quando da cima se revela uma vista panorâmica, onde se podem ver centenas de colinas de calcário que lembram os dentes afiados de um dragão. Essas formas surgiram ao longo de milhões de anos de erosão e atualmente atraem milhares de turistas que desejam capturar essa beleza em suas câmeras. Mas isso não é tudo. A Montanha da Lua se tornou um verdadeiro centro para os alpinistas, que escalam suas paredes íngremes, testando suas forças e habilidades. Sabe que aqui são realizados até competições de escalada? Elas atraem participantes de todo o mundo que buscam dominar esses percursos desafiadores. E aqui vai um fato interessante. Os moradores locais acreditam que a montanha possui um poder mágico, capaz de realizar desejos. Todo ano, durante a lua cheia, eles se reúnem aos pés da montanha para fazer seus desejos secretos. Com o passar dos anos, a Montanha da Lua atrai cada vez mais a atenção dos viajantes, e isso não é à toa. Em uma dessas aldeias, você pode ver os artesãos locais criando maravilhas de madeira, usando técnicas que são passadas de geração em geração. Você sabia que na vala de Gilles Rigaud foram registrados mais de 12.000 tipos de plantas? Isso a torna um verdadeiro tesouro para botânicos e amantes da natureza. Cada passo aqui pode abrir novas perspectivas, cheias de descobertas incríveis. Imagine que você está no topo de uma montanha com 1.800 metros de altura. Este é o Huangshan, conhecido por seus paisagens deslumbrantes e pinheiros únicos que crescem diretamente nas rochas. Esses árvores podem viver até 1.000 anos e suas raízes perfuram a rocha dura como exploradores enfrentando condições difíceis. Mas isso não é tudo. No Huangshan foram registrados mais de 10.000 tipos de plantas, muitas das quais encontradas apenas aqui. Isso cria uma verdadeira ecossistema, onde cada planta conta sua história de luta pela sobrevivência em condições extremas. E o que mais impressiona? Algumas dessas plantas são usadas na medicina tradicional chinesa, e suas propriedades curativas são estudadas por cientistas em todo o mundo. Todo ano, o Huangshan atrai milhões de turistas que desejam apreciar sua beleza. Trilhas especialmente construídas e teleféricos facilitam o acesso aos locais mais pitorescos, mas a verdadeira magia começa quando você sai dos principais caminhos. Aqui você pode encontrar cachoeiras que caem de uma altura de 100 metros, formando nuvens de respingos e vales profundos onde o tempo parece ter parado. Aqui, em Lijiang, também está localizada uma geleira majestosa que desce até a vala, criando um contraste com as cores vibrantes da água. A altura da geleira atinge 3.200 metros acima do nível do mar,
e é uma das principais atrações da região. Shenzhen é uma cidade onde algo incrível acontece todos os dias. Por exemplo, em apenas 30 anos, ela transformou-se de uma pequena vila de pescadores em uma mega cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Isso significa que a população de Shenzhen cresceu 8 vezes mais rápido do que a média da China. Imagine só, aqui existem mais de 800 arranha-céus e alguns deles alcançam 300 metros de altura, o que é equivalente a 220 andares. O mais alto deles, o Ping An Finance Center, possui 36 andares de escritórios e até mesmo um centro comercial nos andares inferiores. Mas isso não é tudo. Shenzhen tornou-se o centro de inovações, onde uma em cada 3 empresas de tecnologia do mundo tem seus escritórios ou laboratórios. Sabia o que isso significa? Aqui, todos os dias, são desenvolvidas tecnologias que mudarão nosso futuro, desde smartphones inteligentes até soluções originais em inteligência artificial. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Shenzhen está localizado o maior mercado de eletrônicos do mundo, onde você pode encontrar tudo, desde microchips até os últimos modelos de drones. Em um único dia, aqui são realizadas transações de bilhões de yuanes. O que é ainda mais impressionante é que mais de 300 nações têm seus consulados nesta cidade, tornando-a um verdadeiro hub internacional. Você sabia que essa montanha abriga o maior caminho de vidro suspenso do mundo? Ele permite que os turistas apreciem a vista do abismo, estando a apenas alguns centímetros acima dele. Esse caminho, de cerca de 30 metros de comprimento, é uma obra-prima da engenharia, proporcionando uma dose pura de adrenalina. O Lago Futian, localizado na província de Yunnan, é um dos mais profundos lagos da China, com uma profundidade máxima de 130 metros. Imagine águas cristalinas onde habitam espécies raras de peixes, incluindo endêmicos que só são encontrados aqui. Essas águas são tão limpas que a visibilidade pode alcançar 20 metros de profundidade. Você sabia que o lago foi formado há mais de 30 milhões de anos como resultado de processos tectônicos? Ao seu redor, há montanhas pitorescas que criam um microclima único, favorável ao desenvolvimento da ecossistema. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar a beleza da natureza e experimentar pratos locais, como peixes capturados diretamente do lago. Mas isso não é tudo. Sob a superfície do Futian, há segredos antigos. E aqui começa o verdadeiro mistério. No Lago Futian, há um testemunho único da evolução. Os mais antigos tipos de moluscos que sobreviveram desde a época em que os dinossauros ainda vagavam pela Terra. Interessante é que, devido às mudanças climáticas, o Everest está perdendo seus glaciares a uma velocidade de 30 metros por ano, e isso ameaça não só os alpinistas, mas também a própria ecossistema da região. Você sabia que a temperatura na cúpula pode chegar a menos 50 graus Celsius? Você já se surpreendeu com a capacidade da natureza de criar obras de arte tão incríveis? Na província de Hunan, no centro da China, fica o Zhangjiajie, um lugar onde pilares verticais de até 80 metros de altura, semelhantes a enormes torres naturais, se erguem até o céu.
Essas formações únicas serviram de inspiração para a criação de uma locação no filme Avatar. Mas isso não é tudo. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie oferece mais de 30 mil hectares de paisagens deslumbrantes, repletas não apenas de formações rochosas, mas também de florestas densas onde habitam muitos animais raros. Por exemplo, aqui você pode encontrar o flamingo de Hong Kong, símbolo da região. Já ouviu falar do Ponte de Vidro? Este é o maior e mais longo do mundo, com 400 metros de comprimento, suspenso sobre um desfiladeiro pitoresco a uma altura de 200 metros. Caminhar sobre ele é uma verdadeira prova de coragem, pois sob seus pés se abre uma vista impressionante das rochas e florestas ao redor. Agora imagine a montanha Tianmen com sua famosa escadaria de 888 degraus. Subir por ela não é apenas uma atividade física, mas uma verdadeira aventura, pois o caminho passa por florestas densas e trilhas pitorescas. No topo, a vista é de tirar o fôlego. As paredes internas eram suficientemente grossas para suportar ataques e as janelas estreitas proporcionavam proteção. Isso significa que, em tempos antigos, essas casas eram verdadeiras fortalezas para seus habitantes. Na altura de 8.848 metros, o Everest não é apenas uma montanha. É uma verdadeira parede de pedra e gelo que atrai alpinistas de todo o mundo. Imagine que todos os anos milhares de pessoas tentam escalar essa montanha, mas apenas 1 em cada 10 alcança o cume. E o mais fascinante, no Everest existe uma zona mortal, onde a quantidade de oxigênio é metade da que há no nível do mar. Nessas condições, até os alpinistas mais experientes enfrentam terríveis dificuldades. Na altura superior a 8.000 metros, a respiração se torna semelhante a tentar aspirar através de um canudo. Mas isso não é tudo. Todo ano, ao longo do caminho até o cume, ficam os corpos de alpinistas infelizes, que se tornam parte desse paisagem severa. Alguns deles nunca foram encontrados, enquanto outros servem como sombrio lembrete de quão perigoso é esse caminho. Você sabia que no século XXI houve um verdadeiro boom turístico no Everest? Em uma única temporada, podem ser encontrados até 3.000 alpinistas tentando escalar a montanha, o que cria verdadeiros congestionamentos nas encostas. Anualmente, Shenzhen cedia grandes feiras de tecnologia, atraindo centenas de milhares de participantes de todo o mundo. Entre todos esses maravilhos, há um fato que faz refletir. Em Shenzhen estão localizados mais de 30 universidades, que formam mais de 100.000 estudantes, preparando-se para se tornarem futuros líderes na ciência e tecnologia. Você sabia que o lago Sihu, em Hangzhou, ocupa uma área superior a 6 km²? Isso significa que seu tamanho é comparável a 10 campos de futebol e suas águas escondem muitos mistérios e lendas. Todo ano, milhões de turistas vêm aqui para ver não apenas os belos cenários, mas também as construções arquitetônicas únicas. Por exemplo, o lago possui mais de 7 ilhas, cada uma com sua própria história e atmosfera. Uma delas, a ilha Shuiyuan, é famosa por seus majestosos templos e jardim,
onde florescem mais de 100 tipos de flores. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor do lago, você pode encontrar 8 famosos cenários, cada um dos quais inspirou poetas e artistas ao longo dos séculos. Um deles, a névoa sobre o Lago Sihu, tornou-se um símbolo de romantismo e mistério da cultura chinesa. E imagine só, em tempos antigos, aqui aconteciam verdadeiras batalhas de barcos, em que participavam os moradores locais. Esses eventos eram tão populares que atraíam espectadores de toda a região, transformando o lago no centro da vida comunitária. E o que é ainda mais intrigante: a água do lago tem uma cor única que muda ao longo do dia. Pela manhã, ela brilha em um azul vivo e à noite adquire uma tonalidade dourada. Isso ocorre devido à composição única de minerais no fundo do lago. A cada ano, milhões de turistas vêm aqui para ver essa obra-prima da arquitetura. E aqui vai um fato interessante. No século XVII, aqui eram realizados rituais que incluíam o sacrifício de animais, entre outros, para apaziguar os céus. E o mais impressionante de tudo, o Templo do Céu é um patrimônio mundial da Unesco desde 2011. Este gigante Buda, com 31 metros de altura, foi esculpido na rocha e está localizado às margens do rio Minzhuang. Seu rosto expressa serenidade, enquanto suas orelhas têm quase 2 metros de comprimento. Imagine que seus dedos das mãos têm quase 2 metros de comprimento. Isso é quase a altura de um adulto. A construção desta grandiosa estátua começou no 8º século, e o mais interessante é que as obras levaram quase 80 anos. Durante esse período, os mestres utilizaram mais de 100 mil metros cúbicos de pedra. Difícil imaginar o esforço necessário para esculpir blocos tão grandes, não é mesmo? Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do Buda, existem 3 grandes mosteiros que, em tempos passados, abrigavam milhares de monges. Eles foram construídos em um estilo único, que combina elementos da arquitetura chinesa e tibetana. É importante notar que neste local surgiram muitas lendas sobre como o Buda protege os moradores locais de enchentes. O que mais impressiona é que, anualmente, este monumento atrai mais de 2 milhões de turistas de todo o mundo. Ele se tornou símbolo não apenas do budismo, mas de toda a China. A água que corre ao lado confere ao local uma atmosfera especial, enquanto as rochas criam um contraste impressionante com a majestade da estátua. Apesar de suas dimensões, o Buda foi criado com alta precisão e suas proporções estão perfeitamente equilibradas. Os mestres utilizaram tecnologias antigas para alcançar tamanha perfeição. Por exemplo, nas últimas escavações foram descobertos restos de armas que esses guerreiros de terracota usavam, incluindo espadas e lanças trabalhadas com uma precisão surpreendente. Cada espada encontrada entre os restos pode contar sua própria história sobre aqueles tempos distantes. Potala não é apenas um palácio, é um mundo inteiro de 13 metros de altura, construído a mais de 3.700 metros acima do nível do mar. Imagine um edifício que domina Lhasa e, ao mesmo tempo, parece esculpido diretamente no coração do Tibete.
cada uma das 37 estruturas separadas do Potala conta uma história. As paredes são decoradas com vibrantes frescos e carregam mais de 1000 anos de cultura tibetana. Mas o que é mais impressionante? Este edifício não servia apenas como residência do Dalai Lama, mas também como local de armazenamento de mais de 2000 textos sagrados, incluindo manuscritos raros. E agora, o mais interessante. O Potala possui 96 salões, e cada um deles está cheio de mistérios guardados por monges. Por exemplo, em um dos salões, encontra-se o mausoléu do 5º Dalai Lama, rodeado por joias que pesam várias centenas de quilogramas. Essas preciosidades, criadas por mestres, podem contar sobre como a vida dos tibetanos mudou ao longo dos séculos. Todo ano no Sihu ocorre o Festival das Lotos, onde você pode ver milhares de lotos desabrochando na superfície da água. Essas flores não são apenas bonitas, mas também são usadas na culinária, adicionando um sabor especial aos pratos da culinária local. O Jardim do Humilde Funcionário, ou Jiuzhen Yuan, ocupa uma área superior a 13 hectares e é um dos jardins mais conhecidos da China. Este jardim, criado no século XVI, é uma complexa representação da filosofia do daoísmo, onde cada elemento é projetado para criar harmonia entre a natureza e o homem. Imagine caminhar por trilhas estreitas, cercadas por elegantes pontes e lagoas que refletem o céu. Aqui você pode ver uma variedade de plantas que florescem em diferentes épocas do ano, criando uma constante mudança no cenário. Algumas árvores alcançam mais de 5 metros de altura, com galhos que se curvam, como se dançassem ao vento. Mas isso não é o mais impressionante. No centro, suas paredes estão decoradas com caligrafia, e cada palavra aqui parece impregnada de história. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Essa cultura continua viva e inspirando artistas modernos que preservam as antigas tradições. Enquanto você caminhar pelo vale, preste atenção à flora local. Aqui cresce uma espécie rara de zimbro, com mais de 2000 anos de idade. Essa árvore majestosa não apenas sobrevive em condições difíceis, mas é um símbolo de resistência e longevidade. Você já viu um cenário que parece pintado? O rio Li, em Guilin, não é apenas água, é uma verdadeira obra de arte da natureza, onde montanhas de calcário se erguem até 90 metros e refletem na água cristalina. Imagine flutuando por essa rio em uma canoa tradicional de bambu. Ao seu redor, penhascos rochosos que parecem esculpidos por mestres artesãos. Esse lugar inspirou muitos artistas e poetas ao longo dos séculos, e a razão está em sua beleza incomum. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região vivem muitos tipos de animais, incluindo golfinhos brancos raros. Esses golfinhos, do tamanho de uma pessoa, podem alcançar até 2 metros de comprimento e são conhecidos por seu comportamento brincalhão. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Nas proximidades do rio Li, há vilarejos onde os moradores mantêm tradições antigas. Por exemplo, na vila de Yangshu, você pode ver os moradores pescando com a ajuda de falcões, uma verdadeira arte transmitida de geração em geração. Você já ouviu falar que a água do rio Li contém minerais que ajudam na formação de mármore? Isso torna as rochas locais não apenas belas,
mas também valiosas para os artesãos. A infraestrutura ao redor da montanha está em constante melhoria, com a abertura de novos trilhos e plataformas de observação. E finalmente, Pujiahe, uma verdadeira joia entre os cenários de Yunnan. E o que é impressionante? Ela está cercada por mais de 6.000 colinas de calcário que formam um cenário cativante que pode ser comparado a quadros pintados. Essas colinas, com até 100 metros de altura, criam lagos naturais onde se pode ver água cristalina, refletindo o céu como um espelho. Agora, imagine, em Pujiahe existe um ecossistema único que atrai turistas de todo o mundo. Aqui habitam aves raras como o águia de cabeça branca e muitas outras aves que podem ser observadas em seu habitat natural. Todo o ano, naturalistas vêm aqui para registrar essa flora e fauna incríveis com suas câmeras. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Na vila, ocorre um festival dedicado à cultura local, onde se pode ver danças realizadas às margens dos rios, com participantes vestidos com trajes tradicionais coloridos. Essas danças não são apenas entretenimento, elas contam histórias sobre a vida e a luta dos moradores locais, e cada parte da apresentação está cheia de simbolismo. E o que é ainda mais impressionante? Neste jardim você pode encontrar espécies raras de plantas que são usadas na medicina tradicional chinesa. Por exemplo, aqui cresce o ginseng, que é valorizado não apenas por suas propriedades medicinais, mas também por sua raridade. O Jardim do Humilde Funcionário não é apenas um lugar de lazer, mas também um símbolo do patrimônio cultural que ainda atrai turistas de todo o mundo. Todos os anos, mais de 100.000 pessoas o visitam, e esse número continua a crescer. A Torre de TV de Cantão, em Guangzhou, com 600 metros de altura, não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira ícone cultural e turística. Você sabia que ela foi concluída em 2009 e imediatamente se tornou a torre de TV mais alta da China? E isso é apenas o início de sua incrível história. A torre, que lembra um caule curvado, possui um design único, incluindo 88 andares e uma plataforma de observação a 400 metros de altura. Todas as noites, mais de 4.000 LEDs a iluminam, criando um espetáculo de luz que atrai não apenas os moradores locais, mas também turistas de todo o mundo. Imagine um show de fogos de artifício de luz contra o céu noturno. Mas isso não é tudo. Dentro da torre, há restaurantes onde você pode saborear pratos da culinária local, além de atrações que proporcionam sensações inesquecíveis. Por exemplo, o piso de vidro na plataforma de observação permite que você veja a cidade de cima, a uma altura onde o vento assobia nos ouvidos. O que mais essa torre pode oferecer? E, finalmente, um detalhe. Na Cidade Proibida, estão armazenados mais de 200.000 artefatos, incluindo joias, obras de arte e documentos históricos. Cada um deles parece sussurrar seus segredos, aguardando para serem contados novamente.
E você sabia que muitos desses artefatos foram feitos com materiais que só estavam disponíveis para os imperadores? O Templo do Céu em Pequim não é apenas um belo edifício, mas um complexo que ocupa uma área de 260 hectares. E isso não é tudo. Ele foi construído de tal forma que seus elementos arquitetônicos se encaixam perfeitamente em um plano circular que simboliza os céus. É impressionante, mas seu salão principal, conhecido como Altar do Céu, tem uma altura de 38 metros e está perfeitamente equilibrado, de modo que sua estrutura pode suportar fortes ventos e terremotos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Cada elemento do Templo do Céu tem um significado profundo. Por exemplo, o telhado é coberto com telhas azulejadas de um azul vivo, simbolizando os céus. Imagine, no centro desse complexo, há um trono onde o imperador realizava rituais para apaziguar as forças celestiais. Esse lugar era considerado sagrado. Você sabia que o Templo do Céu foi construído sem o uso de pregos? Os construtores utilizaram conexões complexas que permitiram a criação de uma estrutura sólida que já está em pé há mais de 500 anos. E aqui começa o verdadeiro mistério. No Templo do Céu, há uma característica acústica especial, graças à qual o som pode ser transmitido de uma extremidade do salão para a outra, como se uma conexão invisível unisse o espaço. Uma das descobertas mais impressionantes é a biblioteca, que contém mais de 50 mil manuscritos antigos, descoberta no início do século XX. Esses textos abrem uma janela para o passado, incluindo raros textos sagrados budistas e documentos administrativos que permitiram entender como funcionavam as redes comerciais da época. As terracinhas de arroz de Yuanyang, na província de Yunnan, ocupam uma área superior a 36 mil hectares e impressionam com suas formas, que lembram gigantescas escadarias como se fossem esculpidas na própria terra. Mas o que realmente é impressionante, essas terracinhas foram criadas há mais de 1000 anos e até hoje os moradores locais continuam a usá-las para cultivar arroz, considerado um dos mais saborosos da China. Imagine o sol nascendo sobre essas terracinhas e a água enchendo os compartimentos, refletindo os vibrantes tons do céu. Durante a estação das chuvas, as terracinhas se enchem de água, transformando-se em espelhos que criam paisagens hipnotizantes, atraindo turistas de todo o mundo. Mas não, agora imagine que cada terracinha é sustentada por complexos sistemas de irrigação e drenagem, construídos sem a ajuda de técnicas modernas. Os mestres que trabalham nessa região utilizam o conhecimento ancestral para manter esses sistemas em perfeitas condições. Isso exige esforços colossais e cooperação entre famílias, tornando a comunidade local verdadeiramente única. Sabe que a altura das terracinhas pode chegar a 800 metros acima do nível do mar? Isso não é apenas uma visão, mas uma verdadeira enigmática obra de engenharia, pois cada terracinha é única em tamanho e forma. Na muralha, você pode encontrar não apenas turistas, mas também uma flora única que se adaptou às condições rigorosas.
Aqui crescem plantas que conseguem sobreviver até nos ambientes mais desfavoráveis, criando um contraste fascinante com a pedra antiga. Fenghuang não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro tesouro de histórias. Imagine, ruas de pedra que lembram os passos de imperadores e mercadores, e a cidade foi fundada há mais de 1500 séculos. Cada casa aqui respira história, e muitos edifícios mantiveram sua arquitetura das dinastias Ming e Qing, como se estivessem congelados no tempo. O que torna Fenghuang único? As ruas estreitas, ao longo das quais estão as antigas casas de madeira, construídas sobre estacas sobre o rio Toxian, criam uma vista espetacular. Essas casas não são apenas bonitas, elas serviam como proteção contra as enchentes que frequentemente inundavam essa região. Agora imagine, todas as noites, os rios brilham com luzes, refletidas na água tranquila, criando uma atmosfera que atrai turistas como um imã. A cidade é famosa por suas tradições, como o Festival das Barcas de Dragão, que ocorre todos os verões, quando equipes locais competem em longas e estreitas barcas. Mas isso não é tudo. Fenghuang também é o centro da arte popular. Mestres em artesanato de bambu e tecelões habilidosos atraem turistas de todo o mundo. Técnicas antigas, transmitidas de geração em geração, permitem a criação de objetos maravilhosos que só podem ser encontrados aqui. E o que é ainda mais intrigante? Em Pugiarré, há um lago famoso com mais de 2 quilômetros de comprimento, onde se pode remar em barcos. Essas águas têm uma cor peculiar que muda ao longo do dia, criando vistas impressionantes que ficam na memória para sempre. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para desfrutar desse espetáculo da natureza. Imagine uma vala onde a água é pintada de um azul vibrante, como se alguém tivesse pegado uma paleta de artista e espalhado as cores com generosidade. A Vala da Lua Azul em Lijiang, província de Yunnan, não é apenas um lugar pitoresco. É um fenômeno natural que atrai milhares de turistas com seu paisagismo único. Aqui, entre as montanhas, corre um rio cercado por árvores altas, criando a sensação de que você entrou em um conto de fadas. O mais impressionante é que a água no rio muda de tom, de um azul vivo para um azul suave, dependendo da hora do dia e da intensidade da luz solar. Isso ocorre devido a minerais especiais na água, criando uma atmosfera mágica que é impossível de esquecer. Mas isso não é tudo. Os moradores locais acreditam que a vala possui propriedades curativas e muitos vêm aqui não apenas para admirar a paisagem, mas também para melhorar a saúde. Nas redondezas é possível encontrar dezenas de fontes que, segundo a lenda, curam diversas doenças. Agora, imagine que nessa vala você pode ver não apenas a natureza, mas também animais únicos. Aqui habitam aves raras como o gavião preto, com uma envergadura de até 2 metros, que frequentemente sobrevoam as águas, adicionando movimento a essa idílica cena. A Vala da Lua Azul também é conhecida por seus trilhos pitorescos para caminhadas, que levam a mirantes que tiram o fôlego. Você pode caminhar por eles e apreciar as vistas que se abrem da altura. É como observar uma pintura onde cada pincelada adiciona um novo detalhe. Por exemplo, aqui são usados instrumentos de sopro especiais
feitos à mão e com um som inconfundível. E o que realmente é impressionante, na aldeia de Xiaoqing são mantidas tradições que têm mais de 1000 anos, tornando-a um verdadeiro patrimônio cultural. Nas montanhas da província de Fujian, encontram-se casas de terra, conhecidas como tulou, que podem abrigar até 400 pessoas. Essas construções, com diâmetros de até 140 metros, lembram gigantescos círculos onde estão concentrados os espaços habitáveis e utilitários. É impressionante, mas algumas delas existem há mais de 800 anos e ainda servem aos seus donos. Dentro dos tulou, a vida é real. Aqui é possível ver famílias que vivem, trabalham e até celebram juntas. Agora, imagine que essas casas foram construídas com materiais locais, tijolos de barro e madeira, o que as torna não apenas bonitas, mas também extremamente resistentes. Enquanto algumas estão rodeadas por colinas verdes, outras se erguem diante das nuvens, criando verdadeiras paisagens naturais. E o mais surpreendente, cada tulou tem uma arquitetura e planta única. Alguns têm vários andares e até pátios internos, permitindo que as famílias permaneçam seguras e confortáveis. Mas como construíam essas enormes estruturas sem as tecnologias modernas? O segredo está no talento e no conhecimento dos artesãos locais, que utilizavam métodos simples, mas eficazes. Você sabia que os tulou não são apenas bonitos, mas também serviam como proteção contra inimigos? Imagine que você está em uma plataforma de observação cercada por nuvens e, de repente, vê o sol nascer, banhando as montanhas com uma luz dourada. Esse espetáculo inspirou poetas e artistas ao longo dos séculos. Mas você sabia que no Huangshan há muitos templos antigos, construídos há mais de 1000 anos? Esses locais sagrados guardam segredos de clãs antigos e lendas sobre a imortalidade. A cidade proibida em Pequim ocupa um total de 80 hectares e suas muralhas, com 12 metros de altura, cercam mais de 90 edifícios únicos, cada um deles guardando a história das dinastias e os segredos dos imperadores. Você sabia que este complexo abrigava mais de 9.000 quartos? É como uma cidade inteira, onde cada ambiente poderia contar sua própria história. Imagine que aqui ocorreram os eventos mais importantes da história chinesa, desde coroações até reuniões diplomáticas. Cada canto está impregnado de simbolismo. O telhado amarelo representa o poder imperial, enquanto as portas vermelhas simbolizam sorte e prosperidade. Mas o que realmente impressiona é que na Cidade Proibida foram usados mais de 7 cores para pintar as paredes, e cada uma delas simboliza algo especial. A arquitetura deste lugar impressiona por seus tamanhos e detalhes. A principal porta, conhecida como Portas Douradas, tem 12 metros de largura e é decorada com entalhes que fascinam. Mas isso não é tudo. Pense em quantas pessoas trabalharam na construção e na manutenção deste grandioso complexo. Estima-se que foram cerca de 100.000 artesãos dedicados. Esta obra-prima ainda causa admiração entre arquitetos e historiadores. Recentemente, pesquisadores descobriram que há um complexo sistema de escoamento de água sob a estátua que impede a erosão da rocha. Este achado colocou em dúvida muitas suposições sobre os métodos de construção.
E o mais intrigante é que, possivelmente, os segredos escondidos por trás desta estátua ainda não foram todos revelados. O Vale do Tigre Saltador não é apenas um desfiladeiro pitoresco, mas uma verdadeira arena natural, onde as forças da água e das montanhas se encontram em um espetacular confronto. Imagine o rio Yangtze correndo rapidamente entre penhascos que chegam a 2.500 metros de altura, cria um barulho que, ao ouvi-lo, você pode sentir a terra tremendo. Essa força transforma o vale em um dos mais profundos do planeta, com paredes verticais que impressionam pela sua beleza e grandiosidade. Mas o que torna este lugar especialmente intrigante? Ao longo dos séculos aqui circularam lendas sobre tigres que saltavam sobre trechos estreitos do vale, escapando dos caçadores. Já ouviu falar que os moradores locais afirmam que, em alguns pontos, o rio fica tão estreito que pode ser saltado? E isso não são apenas contos de fadas. Alguns turistas se lançam nesse desafio, trazendo um toque de adrenalina às suas aventuras. Ao longo dos trilhos que acompanham o vale, você encontrará não apenas vistas deslumbrantes, mas também histórias intermináveis sobre tribos que outrora habitavam essas terras. Por exemplo, o povo Nazi, conhecido por sua habilidade no tear, criou padrões únicos que podem ser vistos em suas vestimentas tradicionais. E o que é ainda mais impressionante? Quando você sobe os degraus do Potala, sente como o ar fica rarefeito e seu espírito se enche de história. A cada minuto que passa, você mergulha em uma atmosfera onde cada pedra e cada pintura respira vida. E o que é ainda mais impressionante? No Potala, há um museu onde estão expostos artefatos relacionados às práticas budistas tibetanas, alguns dos quais foram usados há mais de 5 séculos. A Vale de Jiuzhaigou não é apenas um canto pitoresco da natureza. Aqui estão mais de 100 lagos, cada um com uma cor única, desde o esmeralda até o azul vivo. Imagine que o nível de minerais na água é tão alto que os lagos brilham como joias, e em alguns deles até habitam espécies raras de peixes, como o Amur Shemaya. Mas isso não é tudo. Na vala, você pode ver cachoeiras com até 100 metros de altura que caem rapidamente das rochas íngremes. Sabe o que torna essas cachoeiras especialmente impressionantes? Quando o sol brilha nelas, elas criam reflexos coloridos e parece que a própria natureza está brincando com as cores. Aqui habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo os raros águias de cabeça branca, que podem ter uma envergadura de até 2 metros. Agora, imagine como elas voam sobre os cenários deslumbrantes, levando você a um mundo onde o ser humano pode apenas se maravilhar com a beleza da natureza. Cada ano, milhões de turistas visitam a vala. Mas você sabia que, devido à sua vulnerabilidade, o acesso a algumas áreas é estritamente limitado? Isso significa que algumas dessas espécies celestiais permanecem ocultas dos olhos da maioria. E quando você pensa que viu tudo, um novo lago mágico surge no horizonte, e cada um deles guarda seus segredos. Além disso, nesta região, encontram-se monumentos culturais únicos, como as tradicionais aldeias tibetanas, onde as casas são feitas de madeira e pedra, e os moradores ainda seguem os antigos costumes.
Cada mañana se puede ver a los agricultores armados con herramientas tradicionales cuidando el arroz. ¿Qué más les parece fascinante? Las terrazas de arroz de Yuanyang están incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y no es casualidad, ya que representan tanto un patrimonio cultural como natural de la região. Imagine uma muralha que se estende por 9.000 quilômetros, quase como a distância de Moscou a Londres. A Grande Muralha da China, construída para proteger o país de invasões, é uma obra monumental que é visível até do espaço. Você sabia que os trechos mais visitados estão a apenas algumas dezenas de quilômetros de Pequim? Todo ano, milhões de turistas vêm para caminhar por suas pedras, que em alguns lugares alcançam até 17 metros de altura. Esses trechos não são apenas populares, mas também cheios de história. Aqui você pode encontrar antigas fortalezas e torres inimigas que um dia serviram como pontos de apoio. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na verdade, na construção das muralhas foram usados não apenas pedras, mas também terra e até mesmo amido de arroz para tornar a mistura mais resistente. Isso mesmo, arroz em tamanha escala. Pense nisso. A construção dessa muralha levou mais de 2.000 anos e milhões de trabalhadores foram envolvidos. Cada tijolo, cada construção de pedra guarda segredos e lendas que ainda não foram reveladas. Se você pensava que isso era apenas uma muralha, aqui vai um fato interessante. Ao longo das eras, sua altura e largura mudaram, dependendo das necessidades e das tecnologias. Em alguns lugares, a largura chega a mais de 7 metros, permitindo que 2 carroças passem ao mesmo tempo. E o que é ainda mais intrigante? Você pode descobrir visitando-a durante as feiras e festivais internacionais realizados em Guangzhou. A cada ano, milhões de pessoas vêm para apreciar não apenas as vistas, mas também a atmosfera festiva. E o mais impressionante, a Torre de TV de Cantão mantém o título de maior estrutura de aço construída, o que a torna ainda mais impressionante aos olhos de arquitetos e engenheiros de todo o mundo. Imagine um reino subterrâneo, onde cada estátua não é apenas um pedaço de argila, mas um verdadeiro guerreiro, pronto para a batalha. O exército de terracota descoberto em Xi'an conta com mais de 8.000 figuras, cada uma com um aspecto e expressão facial únicos. Esses soldados foram criados para proteger o imperador Qin Shi Huang na vida após a morte, e suas dimensões impressionam. A altura de cada estátua varia de 1 a 2 metros, mas isso ainda não é o mais surpreendente. Cada figura foi feita à mão, e seus detalhes são tão bem trabalhados que até os cabelos e as roupas parecem completamente realistas. Sabe-se que para criar o exército foram utilizadas tecnologias especiais de queima, o que os tornava resistentes ao tempo. Além disso, eles foram pintados com cores vibrantes, que, infelizmente, desbotaram com o tempo, mas ainda assim dão uma ideia do antigo esplendor. O que mais impressiona é que algumas estátuas não representam apenas soldados, mas também cavalos e carruagens, adicionando dinamismo ao conjunto. Esse exército, como se revelou, não é apenas uma construção estática, mas uma grande formação militar que poderia realizar manobras táticas. E o mais interessante, os arqueólogos continuam a encontrar novos elementos que complementam essa história.
Seus rituais e festas únicas realizadas entre essas terras atraem turistas de todo o mundo. E sabe o que é ainda mais impressionante? O processo de criação das terras foi tão bem planejado que elas não apenas são resistentes à erosão, mas também capazes de suportar chuvas intensas que atingem a região. Cada terra é uma obra de arte e engenharia que ainda hoje encanta as pessoas. Sabe o que se pode ver na aldeia de Xiaoxing, do povo Dun? Aqui estão localizados 88 pontes de madeira únicas que conectam diferentes partes da aldeia e servem como importantes vias de transporte. Cada ponte é construída sem um único prego, utilizando apenas métodos tradicionais de junção de madeira, o que as torna verdadeiras obras de arte. Imagine como os moradores locais se reúnem nesses pontes, discutindo as últimas notícias e passando tempo com amigos. Eles podem ter até 30 metros de comprimento e serem decorados com entalhes que contam histórias dos antepassados. Essas pontes não são apenas funcionais, mas também podem suportar o peso de até 80 pessoas ao mesmo tempo. Agora, vamos dar uma olhada na arquitetura das próprias casas. Em Xiaoxing, você pode ver construções que se elevam por 3 andares e têm características telhados angulares. A altura dessas casas pode chegar a 20 metros e elas, frequentemente, são construídas com bambu e madeira locais, o que lhes proporciona resistência e durabilidade. Mas isso não é tudo. Dentro das casas você encontrará detalhes incríveis, como painéis de madeira entalhados e bordados tradicionais, que refletem a rica cultura do povo Dun. Dizem que cada bordado pode contar sua própria história, transmitindo conhecimentos de geração em geração. E quanto aos festivais, eles são celebrados com grande pompa em Xiaoxing. Todos os anos, os moradores locais se reúnem para realizar um festival tradicional, onde você pode ver danças coloridas e ouvir música hipnotizante tocada em instrumentos únicos.